Esse mês nós estamos sendo convidados a refletir sobre o que é essencial na nossa vida. Um convite para viver aquilo que é essencial. Vamos viver o essencial, mas a grande pergunta, né? O que é o essencial? O essencial é aquilo que a gente não pode viver sem. O essencial é aquilo que não podemos viver sem. É a essência da vida. É aquilo que sem o essencial nós perdemos o sentido. Nós perdemos a identidade, nós perdemos o rumo, nós perdemos o propósito. Nós precisamos do essencial. Eu pergunto para você, o que é o essencial para você? Talvez para você o essencial seja a sua família, seja o seu trabalho, seja os seus projetos, os seus sonhos, o seu estudo, a sua academia, o seu plano de vida, o seu casamento. O que é essencial para você? Todas essas coisas são importantes. Mas será que elas são essenciais? Será que isso é a essência da vida? Será que é disso de fato que nós precisamos viver? Jesus ali sendo tentado, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essas coisas nós precisamos. Essas coisas são necessárias. Mas existe algo a mais. Existe algo a mais. E eu gostaria que nesse mês você orasse a Deus. E pedisse para Deus te mostrar. O que é esse algo a mais, Senhor? O que eu preciso viver mais? O que eu preciso buscar mais, Senhor? Será que eu estou vivendo o essencial? Será que eu estou vivendo aquilo que Deus, Ele quer que eu viva? E hoje eu quero falar sobre o seu interior, sobre o nosso interior, sobre o nosso coração. Guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. O que é essencial dentro de você? O que é essencial na profundeza do seu coração? O coração, ele é o centro de todo o ser. O coração é o centro da nossa parte física, o coração como órgão. Mas o coração também, a partir do que a Bíblia fala, é o centro da nossa personalidade. É o centro do nosso ser. O coração, o que está no seu coração vai definir o que você é. O que está no seu coração define quem você é. O que está dentro de você vai definir os seus caminhos. O que está dentro de você vai definir as suas escolhas. O que está dentro de você vai definir as fontes de vida, as saídas de vida, os caminhos que você vai percorrer. Como que nós precisamos olhar para dentro de nós? Como que nós precisamos olhar para o fundo da nossa alma e entender o que é de fato essencial para nós? O que é essencial para o seu coração? O que é essencial para aquilo que está dentro da sua alma, do seu ser? O seu caminho, ele vai ser definido. As fontes da sua vida serão definidas por aquilo que está dentro de você, por aquilo que está dentro do seu coração. O que é essencial dentro de você?
O que é essencial no seu coração? O que está no seu coração vai definir a sua vida. O que está no seu coração vai definir a sua vida. Toda a sua vida será definida por aquilo que está dentro de você. Nós temos o hábito de terceirizar as responsabilidades. Responsabilizamos Deus, as pessoas, a sociedade, tudo em volta de nós. Chega de responsabilizar terceiros pelos caminhos que você tem andado. Chega. Chega de culpar os outros. Chega de culpar a igreja. Chega de culpar o líder, o pastor, o marido, a mulher. Chega de culpar o Lula. Não sou lulista, por favor, tá? Também não sou bolsonarista também. Chega de culpar terceiros. Olhe para dentro de você. É o seu coração que tem te levado. É o seu coração que tem conduzido as suas escolhas, as suas decisões, os seus caminhos. E nós queremos brigar, responsabilizar. Queremos cortar vínculos. Queremos cortar vínculos, porque parece que são os outros que estão nos levando. Você pode estar onde você estiver. Se o seu coração, ele tiver Deus como essência, esse meio que você está, ele não vai te influenciar. Ele não vai te levar. Porque o que te leva é o que está dentro de você. Não é o que está fora. Não é o que está fora. É o que está dentro de você. E nós queremos romper vínculos. Nós queremos afastar situações. Ou até na nossa casa a gente quer mudar os móveis, mudar o ambiente, comprar alguns incensos, algumas coisas para purificar ali, mas o humor é o mesmo. Adianta você comprar aquele cheirinho bom lá, transmitir comprar uma pedra e colocar lá na sua casa. Só que dentro de você tem ira, tem rancor, tem raiva. Não adianta mudar o ambiente. Não adianta mudar a circunstância. É necessário mudar dentro de você. Estamos gastando energia naquilo que não é para se gastar. É um trabalho vão, irmão. É um trabalho vão. Você pode trocar os móveis de lugar, pode mudar o ambiente, pode colocar um cheirinho lá, mas nada de esoterismo, por favor. Só que isso só vai mexer com o ambiente, não vai mudar você. Existe algo muito mais intrínseco, muito mais profundo. É o seu coração. E a sede do seu ser. É ali que você precisa encarar. É aí que você precisa mudar. É dentro de você. Não está nos vínculos. Não está no meio. Não está na igreja. Está dentro de você. Toda a sua vida vai depender daquilo que é essencial no seu coração. Toda a sua vida vai depender daquilo que é essencial no seu coração. As coisas vão mudar quando dentro de você mudar. As coisas vão mudar quando dentro de você mudar. Pode, como diz a expressão popular, pode trazer o Papa para conversar com você. Sou católico não também, tá, irmãos, por favor? Pode trazer qualquer pessoa para conversar. Se não mudar dentro, não muda. Às vezes a gente cria uma expectativa que alguém vai mudar o outro. Chama o líder, chama o Renato lá para conversar com aquele jovem, Ana Paula. Vai resolver.
Ó, Rebeca, conversa com meu filho aqui, que, só você que vai mudar ele. Irmãos, a gente não é Superman. Não adianta colocar a expectativa. Só há transformação, só há mudança, quando o nosso interior, ele se converte. Ele muda o caminho. Ele entende realmente o que é essencial. O que é essencial no seu coração? Talvez as nossas vidas estão tão turbulentas. As nossas vidas estão distorcidas. Porque dentro do nosso coração não existe definição daquilo que é essencial, daquilo que é primazia, daquilo que é mais importante. Dentro de nós há um descontrole. Dentro de nós há uma desestabilidade. Não há definições. E aí vamos viver a vida. E quando olhamos para a nossa vida, Senhor, nos dá graça, Pai. Misericórdia pela minha vida, Deus. Senhor, por que não me leva hoje, Deus? Por que não faz isso? O que nós precisamos é que o nosso coração ele seja realmente convertido. É que o nosso coração seja realmente mudado por Deus. Nós dizemos assim muitas vezes, olha, o meu futuro está na mão de Deus. A vida está toda bagunçada, mas está na mão de Deus. Olha, irmão, eu vou dizer para você, depende muito, viu? Depende muito, mas depende do quê? Depende do que está no seu coração. Porque a Bíblia diz que é o seu coração. Guarde o seu coração. Porque as saídas da vida, a fonte da vida, vai depender do que está nele. E a gente tem tantas coisas em nosso coração que vão nos levando para distante daquilo que é essencial para Deus. E ainda assim dizemos, o meu futuro está nas mãos de Deus. Olha, crente é uma coisa muito complicada, irmão. Crente é uma coisa que deve ser estudada e analisada, porque é um ser muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Dá vontade de falar assim, prepara e leva. Porque acho que é só desse jeito. Mas Deus ainda nos quer aqui, então, que Ele venha converter o nosso coração. Então nós dizemos assim, olha, o meu futuro está na mão de Deus. Irmãos, é fácil, né? É fácil ter um Deus que resolve tudo, né? É fácil. Deixa lá. Só que talvez as coisas estão sendo resolvidas não por Deus, mas por aquilo que está no seu coração. Para muitos, o futuro está relacionado àquilo que está no seu coração. Eu não sou profeta, irmão, mas me fala o que está no seu coração, que eu vou dizer para você o seu futuro. Talvez eu não acerte, porque... Mas o seu coração vai dizer. Uma vez aconselhando alguém, perguntando, eu falei, mas e aí? E você? E você? Me fala, então, eu acho isso, isso e isso. Pronto. Está definido. Está definido. Muitas coisas já estão organizadas dentro do nosso coração. E ainda temos a cara de pau de falar que está na mão de Deus. Porque nós não estamos dispostos a abrir mão daquilo que está aqui dentro do nosso coração. E eu não estou dizendo, irmão, que você não pode ter planos. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que aquilo que está no seu coração é o que vai te levar para o futuro. Aonde você está hoje? Aonde você está hoje? Como é que você reflete, avalia a sua vida hoje? Se você está aqui hoje,
muito provável que o seu coração, ele foi te conduzindo. Ele foi te colocando. Ele foi direcionando você. Então nós precisamos entender que o essencial da vida, ele precisa estar dentro do teu coração. O que você coloca dentro do seu coração, ele vai definir os seus valores. O que você coloca dentro do seu coração vai definir os seus valores. E esses valores que você tem definem o seu futuro. Esses valores definem o seu futuro. O que é mais importante para você? O que tem mais valor para você? Isso define o seu futuro. Isso é a base das suas escolhas. Isso é a base dos seus caminhos, irmãos. Deus, ele está nos guiando, nos direcionando, tá? Só que se o nosso coração não for convertido a Ele, nós viveremos rendidos, entregues, somente aos nossos desejos e às nossas próprias vontades. O que é essencial em nosso coração? O que está dentro de nós? Aonde você constrói aquilo que é essencial no seu coração? Você se alimenta do quê? Qual que é o seu alimento? Irmãos, se a gente não consegue ler a Bíblia numa semana, me desculpe, mas nosso coração está vazio de Deus. O coração está vazio de Deus. A gente não consegue orar. Me desculpe, mas o nosso coração, ele está vazio de Deus. A gente fala, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Mas a gente não lê a Bíblia. A gente não se alimenta da palavra. A gente não consegue jejuar. Olha, eu queria tanto jejuar com a igreja, mas eu não consigo. Eu não consigo. Às vezes tem pessoas que dizem isso, me desculpe, irmãos. Mas vou dizer como alguns falam, né? Deus está me mandando dizer. Alguns têm anos de crente já, 10 anos de igreja. E falam, eu não consigo jejuar. Eu não consigo jejuar. Como é que a igreja de Deus vai triunfar? Como é que a igreja de Deus, ela vai triunfar? Se estamos raquíticos. Se no nosso coração não tem aquilo que é essencial. Ou aquilo que é essencial para nós, não é o que a Bíblia diz. É o que nós vamos construindo. É o que nós vamos formando. Porque somos fracos. Somos fracos. Porque não nos alimentamos da palavra de Deus. Não oramos. Não buscamos a Deus. E vivemos uma vida pequena, raquítica. Uma vida fraca. E não somos atraídos por coisas espirituais. Porque dentro de nós não há espiritualidade. Não há comunhão. Não há vida com Deus. Se você quer uma transformação, mude. Mude o seu relacionamento com Deus. Irmãos, uma das formas que Deus ele nos dá é em secreto. A Bíblia diz, ora em secreto. E em secreto Ele vai te dar. É momentos de você e Ele. É momentos de você e Deus. Se eu vou avaliar a minha vida com Deus, os momentos de intensas transformações e mudanças, era eu e Deus, só no meu quarto. Só. Alguns estão buscando multidões. Alguns estão buscando grandes pregadores. Alguns estão buscando eventos. Pensando que isso é combustível. Não, irmão.
O combustível é o Espírito Santo de Deus sendo revelado em secreto a você, que está em secreto diante de Deus. É dessa forma que vamos ser cheios da presença de Deus. Não é um evento, não é um movimento, não é um lugar, mas é dentro de você, é o seu coração, é a sua vida. Que nós como igreja possamos entender nesse mês o que é realmente essencial em nossas vidas. E sermos alimentados pela palavra e pela verdade dele. É isso que vai mudar as nossas vidas. É isso que vai mudar o meu coração. É isso que vai mudar o nosso coração, irmão. É isso. E às vezes o que é essencial para nós é outras coisas. Porque vamos nos alimentando de notícias. Vamos nos alimentando da cultura. Vamos nos alimentando do sistema. Vamos nos alimentando de tudo que as previsões, as pessoas vão dizendo para nós. E aquilo que é essencial para nós é estruturado por uma cultura totalmente oposta do Evangelho. Totalmente longe das Escrituras. E o pior ainda, irmãos, existem lugares, igrejas, que vão se organizando para desenvolver uma teologia a partir dessa cultura de sucesso, de riqueza, de dinheiro, de conquista. E aí nós desenvolvemos em nós essa cultura de sucesso, dinheiro, conquista, topo. E encontramos pastores, igrejas, que vão falar isso para nós. Que vão dizer isso para nós. Hoje estava ouvindo lá um cara. Ele falou assim: hoje eu vou revelar para vocês algumas chaves para ativar e desativar alguns princípios espirituais, para que você possa conquistar e alcançar e chegar lá. Vamos desativar agora, ativar. Vamos conectar o nosso mindset agora espiritual e alcançar o topo. Porque se você não estiver no topo, você é um fracassado. E aí, estávamos na vigília aqui falando sobre Paulo, né? Se a gente lê Paulo, como é que vamos ler a teologia de Paulo nesse princípio? O cara preso, ia ser morto, abandonado, e estava lá dizendo: olha, combati um bom combate. Como nós precisamos nos converter ao Evangelho. Como nós precisamos nos submeter ao Evangelho. Irmãos, cuidado. Porque se no nosso coração o essencial não for os valores do Evangelho, nós seremos conduzidos por essa cultura cristã, ou pseudo-cristã, que tem se desenvolvido e tem atraído pessoas. E várias pessoas têm se entregado e seguido. Como nós precisamos nos converter dia após dia. Como o nosso coração, ele precisa se converter dia após dia. Eu falo isso porque enquanto estávamos louvando ali, adorando, eu senti essa necessidade de me converter ao Senhor, de pedir perdão a Deus pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Enquanto eu adorava, eu me senti constrangido diante de Deus e pedi para Deus mudar o meu coração.
para Deus transformar o meu interior. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente é engolido por esse coração tão enganoso. Por esse coração tão enganoso. O que é essencial para você? Talvez essa estrutura que é formada para nós, dizendo o que deve ser essencial, vai tomando conta do nosso coração. E nós vamos fazendo escolhas. E cada escolha que a gente vai fazendo, vai transformando em uma estrutura da nossa vida. A nossa vida é estruturada a partir dessas escolhas. Só que essas escolhas que vamos fazendo é a partir daquilo que é essencial para nós. E essas estruturas vão gerando em nós hábitos. E esses hábitos tornam os nossos estilos de vida. Vivemos dessa forma, vivemos desse jeito. E achamos comum. Achamos normal. E vivemos dentro dessa estrutura e nos afastando daquilo que de fato é essencial. E nós perdemos, irmãos, a capacidade de perceber o que é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é o nosso Cristo. O Evangelho é o que Ele nos ensinou. O Evangelho é o que Ele nos ensina. Se nós não estamos prontos, se a gente não estiver pronto a romper com toda a cultura social, cultural, histórica, em prol do Evangelho, a igreja vai se corromper, a igreja vai se perder. Mas quando eu falo igreja, eu gostaria que você olhasse por individual para a sua vida. Porque você é a igreja. Você é a igreja. Qual é o centro das suas orações? Qual é o centro das suas orações? Dos seus pedidos? Do seu clamor? A sua vida aspira por quê? Por quem? Quem é que está no seu coração? Quem é o maior no seu coração? Nós comentávamos ontem na vigília. Ontem não. Também ontem, né? Porque foi de sexta para o sábado. Tem um evangelista, ele já faleceu, já faz muito tempo, né? O nome dele é Leonardo Ravenhill. Ele é um cara que prega e prega muito pesado. Ele tem umas leituras bem pesadas mesmo. E ele falando assim, como é que o crente ele quer mudar a história do bairro, do mundo, da família, se ele não tem força nem para desligar a televisão e orar, se ele não tem força nem para jejuar, como é que ele quer incendiar o mundo, se ele não consegue incendiar o próprio coração? O próprio coração. Quando eu vim aqui na vigília, eu estava pensando no meu coração, e por favor, cada um aqui tem a sua intimidade. Cada um aqui tem o seu compromisso diário. Eu não quero te colocar um peso daquilo que Deus não coloca, mas só me entenda algo. Eu falei assim, talvez se eu colocasse assim, vigília de dança, ou vigília de comida, eu acho que teria mais gente. Vigília de comida. Eu acho que teria mais gente, irmãos. Eu acho que teria mais gente. Mas o fato de ser vigília de oração é pouco atrativo. É pouco atrativo. Talvez fosse uma vigília com, sei lá, o Jeová Nissi aqui. Jeová Nissi, sexta-feira, 11 horas. Aí os irmãos iam chegar, irmãos, pegadinha do malandro. Nós vamos agora orar. Nós vamos orar, irmão.
E aí? Será que Deus ia me perdoar por isso? Por favor. Obrigado, irmã. Obrigado. Então, olha só. Para aquele que é espiritual, as coisas espirituais chamam a atenção. Para aquele que é espiritual, as coisas espirituais atraem. Atrai, irmão. O seu coração vai estar naquilo que for tesouro para você. O seu coração vai estar naquilo que é essencial para você, dentro de você. Como é que está o seu coração? O que é essencial para você? O que é essencial dentro de você? Talvez estamos aprisionados em uma estrutura do que é essencial para nós. E essa estrutura que é essencial para nós é contrária ao Evangelho. E essa estrutura precisa ser quebrada. Essa estrutura precisa ser destruída. E algo novo, irmão, tem que ser construído em mim, em você, em nós. Que Deus converta o meu coração. Que Deus converta o meu coração. E que eu possa entender aquilo que é essencial para a vida. Senhor, eu não quero passar essa vida sem viver aquilo que é essencial para mim. Porque a minha vida é breve, ela é curta, ela é passageira. Mas a minha vida, ela tem um propósito. A minha vida, ela tem um propósito. E eu quero viver esse propósito que Deus tem para mim. A minha vida não é um acaso. A minha vida não é um acontecimento qualquer. O Criador me fez e me colocou aqui para viver não conforme a minha vontade, mas a vontade dele. E eu quero me render a esse Criador. Eu quero me render a esse Criador e falar: Senhor Deus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Não a minha vontade, não o meu querer. Que morram os meus sonhos, que morram os meus ideais, que morram aquilo que eu acho como principal e mais importante. Mas que o meu coração se converta ao Evangelho. Que o meu coração se converta a Cristo, o Senhor, o Criador da minha vida. Porque foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que se entregou por mim. Foi Ele que deu a vida por mim. E é para Ele que eu quero viver. É por Ele que eu quero viver. Por isso, eu entendo que o meu coração, ele precisa se converter ao Senhor. O meu coração, ele precisa se render ao Senhor. O meu coração precisa ser entregue a Jesus. Somente a Jesus. Irmãos, nele, em Jesus, nós encontramos tudo o que precisamos. Às vezes, conversando com o Renato, ele fala: é tão simples. É tão simples. Irmãos, como o Evangelho é para nós, pequenos, falhos. O Evangelho é simples. É pela graça. Ele foi revelado a nós. O mistério foi revelado a nós. Não está escondido. Não tem véu rasgado. Não tem véu rasgado. Foi revelado a mim e a você. A grandeza do Evangelho foi revelado a Deus. Estava oculta aos outros, mas a nós foi revelado. Foi revelado. É simples. Não tem cálculos
não tem desativações ou ativações, não tem passos para você seguir, não tem receitas prontas, não. É algo que já foi feito, é algo que já foi gerado, é algo que já aconteceu. O que a igreja precisa é estender a mão e tomar posse do poder que há em Cristo Jesus, da grandeza do Evangelho. É isso que a igreja ela precisa. Quando Jesus for o único, quando Jesus for o primeiro em nossas vidas, quando Jesus for o Rei, o Senhor do nosso coração, as coisas vão começar a mudar. O exterior começa a mudar. As coisas do lado de fora começam a mudar. A forma que você vai olhar o mundo vai ser de uma forma diferente. Não vai ser a notícia, não vai ser as informações, não é o que a sociedade, o governo, as pessoas dizem, não. O seu filtro é a palavra, o seu filtro é o Evangelho, é as Escrituras de Deus. Esse Evangelho foi revelado a você. Colossenses 1:27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A essência é Jesus em nós. A essência da vida é Jesus em nós. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. 2 de Pedro 1:2 e 3. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Quando você tem o pleno conhecimento de Jesus, a graça de Deus, a paz de Deus é multiplicada em você. O que falta para nós é a plenitude do conhecimento. O que falta para nós é a profundidade do conhecimento. Estamos vivendo parcialmente. Estamos vivendo de forma percentual. Estamos vivendo muito pouco daquilo que Deus Ele é. O que Deus Ele quer de nós é o pleno conhecimento. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida. O seu divino poder nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em Deus você tem identidade. Em Deus você tem propósito. Em Deus você tem chamado. Em Deus você tem tudo o que você precisa para viver. Estamos às vezes fracassando porque falta esse pleno conhecimento, falta essa profundidade. Colossenses capítulo 1:5. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz
por meio do sangue derramado na cruz. Antes estávamos separados de Deus e éramos inimigos dele por causa da disposição interior e do procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa, livres de toda acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando você entende a teologia de Paulo, quando você entende o coração de Paulo, você entende porque ele viveu dessa forma, porque ele se alegrou, porque ele cantou, porque ele glorificou, porque ele entendeu o que era essencial. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu convido a você, irmãos, a nesse mês, a buscar, a viver aquilo que é essencial. Vamos ficar em pé? Eu pedi para o Renato colocar a música tema, Eu Me Rendo. Eu gostaria que a gente cantasse de novo, se possível. Mais uma vez, que a gente possa fazer essa canção a nossa oração. Que você possa fazer dessa canção a sua oração. Renda o seu interior para Deus, irmão. Renda o seu interior para Deus. É Ele que precisa ser mudado. É Ele que precisa ser transformado. É Ele que precisa ser curado. Feche os teus olhos. Faça uma oração. Faça você a sua oração. Fale com Deus.